Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui na nossa segunda live. Estou preparando o futuro 2024. Hoje nosso tema é mercado de trabalho. E vamos ver como está aqui no chat. O Dani está aqui. A gente vai ter uma interação aqui pelo chat. Então, à medida que a Soraya for apresentando e as pessoas tiverem dúvidas, eu vou pedir para que coloque aí no chat. Bom, Sô, muito obrigado pela sua disponibilidade mais uma vez. Eu que agradeço, Lê, a oportunidade, né, de falar de um assunto tão importante, né, principalmente para todos, mas principalmente para os nossos bonitinhos que estão aí, que vão ingressar, né, na ETEC, pensando já num futuro aí profissional. Sim. Só um momentinho que eu preciso fazer uma alteração aqui. Agora sim, eu estava me ouvindo e aí eu não ia conseguir conversar com você. Bom, obrigada a todo mundo que está assistindo, aos alunos, aos responsáveis. Eu falei hoje para o grupo que, apesar do tema ser mercado de trabalho, essa live ela é direcionada para os alunos, muito pensando no futuro, ainda que eles não estejam no mercado de trabalho, e talvez agora o foco seja estar ingressando nas ETECs, né? Não necessariamente estar entrando agora no mercado de trabalho, mas é uma coisa que a gente precisa estar em mente, já precisa pensar, inclusive, para a escolha das ETECs. Então, vai ter esse foco, ainda que eles não estejam atuando agora e nem entrarão brevemente nesse mercado, né, Sol? Sim, com certeza. Eu falei, é um tema atual que é importante para eles que vão ingressar na ETEC, deles fazerem uma escolha, se eles ainda têm alguma dúvida, com base, né, no que a gente vai trazer, mas também para eles pensarem como eles vão adaptar também o que eles querem, né, ao que o mercado hoje precisa e procura. Bacana. Fica à vontade para começar, você vai compartilhar a sua apresentação a hora que você quiser. Primeiramente, boa noite, quero agradecer a todos que estão aí, né? Tem gente que já me conhece, que participou da outra live, né? Quem não me conhece, eu sou a Soraya Ara, eu sou consultora em RH, né? E eu sou especialista, né, em recolocação profissional e mentoria de carreira. Por isso, eu sou, né, faço parte do PIPA como orientadora vocacional para que essas crianças, né, consigam direcionar e a gente consiga direcionar de uma forma mais assertiva para que eles ingressem num colégio técnico que vá dar um direcionamento para eles desde já. Eu vou começar compartilhando minha tela, a gente vai falar sobre o mercado de trabalho, que é um tema muito importante, como eu disse, não só para eles, tá, gente? Não está carregando? Agora foi.
Bom, pessoal, então a gente vai falar sobre o mercado de trabalho. O que é o que o mercado de trabalho hoje ele procura num profissional, né? Por que é importante eles saberem tudo isso? Para esse direcionamento mesmo do que eles vão achar mais importante, eles terem mais foco para poder se encaixar, né? Hoje, uma preocupação que as pessoas têm muito, né? Que eu converso sempre muito com os meus alunos, é sobre a inteligência artificial. Se ela vai ou não substituir o humano, né? E eu digo que não. O que acontece é que quem conseguir se adaptar à inteligência artificial vai conseguir, de alguma forma, estar à frente, né? Vai ser uma das soft skills, né? Que a gente chama hoje, que seria uma habilidade técnica, que vai ser muito apropriada para as pessoas nesse mercado de trabalho. Então, é isso, que nem no meu caso, né? Que trabalho com RH. O que acontece? O RH em si, ele não vai ter muitas mudanças, mas o DP, né, o departamento pessoal, hoje ele é automatizado. Uma coisa que uma pessoa levaria 2 horas para fazer um apontamento, o ATS, né, que são os robozinhos, a inteligência artificial, ela leva menos de 40 minutos. Então, quem souber usar a tecnologia é que vai estar à frente. Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho. Como que a gente vai adaptar, o que é importante. A gente vai falar um pouquinho como é a estrutura de um currículo. Hoje também a gente tem uma ferramenta muito importante, mas é para normal hoje, né, usada mais para cargos não tão operacionais, que seria o LinkedIn. E o que acontece? A gente também tem, né, como eu estou falando, uma crescente valorização na chamada soft skill, no trabalho em equipe, nas pessoas que mais se adaptam. Hoje é uma coisa muito importante do mercado, é você se adaptar. Eu falo para eles, não vai mudar a essência deles, aquilo, porque eu acho que assim, valores a gente não negocia. Mas a gente se adaptar ao mercado, à empresa, o que a gente precisa realmente fazer para estar à frente é importante. Então, uma das coisas, né, é atualização e formação contínua. Manter-se atualizado é crucial em qualquer fase da carreira. Aprendizagem contínua através de cursos, workshop, certificação é essencial para acompanhar as mudanças do mercado. Profissionais que investem em formação frequente são vistos mais comprometidos e adaptáveis. Por que a gente fala isso? Então, assim, eles vão começar, né, a ETEC, e aí só que eles precisam fazer outros tipos de coisa também. Um Excel, um Power BI, quem tiver oportunidade, hoje a gente tem, eu falo para eles, assim, para os meus alunos sempre, né? E eu acredito que os outros orientadores também falam. Hoje tem muito curso gratuito na internet e cursos de qualidade, né? Então, esses cursos têm que ser aproveitados. Tem a Fundação Bradesco, que tem cursos de idiomas, tem cursos de Excel. O Sebrae também, o Sebrae tem cursos bem básicos, que é muito interessante que eles façam. Então, que eles estejam sempre, além do que eles vão fazer, né, na ETEC, que eles estejam se atualizando e fazendo essas coisas que são mais ligadas à tecnologia, que são mais ligadas às áreas técnicas das profissões. Uma coisa que eu quero trazer para vocês do mercado de trabalho é que esse mês, né, nesse último trimestre, nós tivemos uma redução no desemprego. Por que isso acontece? Porque agora, né, no final do ano, o mercado fica aquecido. Né? Existem os trabalhos temporários, né? Várias coisas que as pessoas acabam fazendo com que o mercado agora, né, no segundo semestre, fique mais aquecido. Tá? Outra coisa que eu acho importante de ser dita é sobre as habilidades, né, que a gente chama de soft skills. Então, existem habilidades comportamentais que a gente tem, que a gente adquire, né, que vem com a gente, que a gente vai adquirindo ao longo do tempo, com as pessoas que a gente convive, né, do jeito que a gente é criado, tudo isso a gente chama de soft skill. Então, assim, a pessoa ela tem boa comunicação, certo? Como que eles chegam nisso? Eu falo para eles, vocês têm que parar um pouco sempre e ler, né?
Ler é a coisa que vai dar para eles uma soft skill de comunicação, de assertividade, e agora vai até ajudar na redação, né? Então, eles precisam ter esse hábito de leitura, que vai ser a comunicação, vai ser o soft skill, um dos que mais vai ser cobrado no mercado de trabalho. Porque as pessoas hoje, elas não sabem se comunicar. E isso em razão da pandemia. A gente ficou muito tempo trabalhando, né, em home office, e aí a gente não precisava tanto se comunicar, né? Tem pessoas que trabalhavam só em base de relatório, com reuniões a cada 2 meses, e isso acabou impactando na forma como as pessoas se comunicam. E isso é ruim para o mercado de trabalho, você não ter uma boa comunicação, tá? Outra coisa que eu acho importante seria as habilidades, como eu disse, hoje todas as pessoas precisam saber o Excel, nem que seja básico. Então, também eu indico que eles façam esse tipo de curso, que eles vão atrás desses cursos gratuitos, para que eles não fiquem para trás. Como a Lê colocou, hoje eles estão focados na ETEC, né, em fazer o vestibulinho, mas o ano que vem eles já fazendo, eles já podem começar a pensar nisso também, né? Porque 3 anos passa rapidinho, a gente pensa que não, mas quando a gente piscar, eles já vão estar ingressando no mercado de trabalho. E tem alguns que eu acho que eu acredito que podem já até, né, depois se candidatar a menor aprendiz. Então, eu acho que tudo isso tem que ser levado em conta. Hoje, quem consegue um menor aprendiz, hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa e ela falou para mim, ela falou, minha filha já está como menor aprendiz há 1 ano. Então, gente, incentivem também. E vocês, meus queridos, se vocês têm vontade, tá certo, ETEC é o dia todo, né? Tem gente que não vai conseguir, né? Dependendo do curso. Mas tentem ver o que vocês conseguem e agregando para quando vocês realmente forem entrar no mercado de trabalho. Então, agora eu vou falar um pouquinho de como a gente faz um currículo, como a gente faz para se apresentar, né? O currículo é a nossa apresentação. Teve um tempo que a carta de apresentação ela foi deixada de lado. Hoje, agora, ela voltou à cena, né? Mas se um currículo estiver bem feito, ele não necessita da carta de apresentação, tá? O que seria isso, um currículo bem feito? Ele ser claro e conciso. Um currículo feito no Word, bem digitado, sem erro de português, é a coisa mais importante. Por isso que eu falo para vocês, leiam, se preparem para o mercado de trabalho com muita leitura. Quem lê tem uma probabilidade menor, né, de escrever errado. E outra coisa, acaba tendo um vocabulário maior também, né? Porque a gente às vezes se depara com palavras que a gente não costuma ouvir, né? Comumente, tá? Aí aqui, ó, fala assim, destacar realizações, foco em conquistas concretas e nos resultados obtidos. No caso deles, se eles fizerem parte do Grêmio, eu já falei isso com eles, se eles fizerem um projeto para a escola, se eles fizerem até esse projeto que eu vi, que o Pipa teve aí, não sei se eles participaram, do lixo, tudo isso, né, para sustentabilidade, é uma coisa muito importante que eles vão poder colocar no currículo deles, quem participou. Participei do projeto do Pipa, que era sobre recolher os lixos por causa da sustentabilidade. Tudo isso, gente, é projeto. Às vezes a pessoa faz o currículo e ela fala assim, eu não fiz nada. Mas tudo isso, qualquer coisa que você tenha feito, o problema é que às vezes a gente acha isso. Eu fui voluntário, ajudava na igreja a distribuir cestas básicas. Tudo isso, todos esses projetos têm que entrar no primeiro currículo que vocês forem fazer. Tudo que vocês fazem, tudo que vai mostrar a habilidade de vocês em estar com outras pessoas, em trabalhar em equipe, em se adaptar, em se comunicar, vai fazer parte do mercado de trabalho hoje. E aí, isso a gente colocaria na parte de baixo como experiência, trabalho voluntário.
Coloca como trabalho voluntário ou projeto. Participei do projeto tal. Então, pode colocar o projeto, o ano, quanto tempo durou. Tudo isso pode ser colocado quando não se tem experiência, né? Vai colocar lá, vamos supor que se formou na ETEC de nutrição. Ah, eu fiz, distribuir cestas básicas junto com a igreja. Maravilha, tá? Então, tudo isso é muito importante de ser colocado no currículo. E incluir palavras-chave. O que é isso? As palavras-chave hoje, como a maioria dos recrutadores, né, estão usando ATS, que são os robozinhos, a palavra-chave é justamente aquilo que está na descrição da vaga. Então, vamos supor que eles vão fazer, né, alguém deles escolha, né, o assistente jurídico. Aí ele vai procurar uma vaga de assistente jurídico. Ele vai ver o que está lá pedindo na vaga. Organizado, que entenda um pouco de Excel. Aí aquilo é o que ele vai colocar nas palavras-chave. Ele vai colocar assim, eu fiz curso de Excel, sempre linkando com a vaga. Às vezes as pessoas não são chamadas para entrevista porque elas leem a descrição da vaga, mas não presta atenção. E outra coisa, tá, gente? Hoje, no mercado de hoje, você não precisa estar 100% aderente à vaga, ou seja, você não precisa atender a 100% dos requisitos, desde que você tenha um soft skill. Por isso que eu estou falando, invistam em vocês, nos seus conhecimentos, para ir melhorando os hard skills, que são os técnicos, né? E os soft skills, de vocês conversarem mais, de vocês lerem mais, de vocês terem uma boa comunicação. Tá? Uma outra coisa é a inteligência emocional, que para vocês, né, ainda é muito cedo da gente cobrar esse tipo de coisa. Mas a gente já pode se policiar, como eu já falei para vocês durante os testes. A gente vê o que a gente precisa melhorar. Não era isso que os testes falavam? Que isso, aquilo, outro não seria tão bom para aquela pessoa, mas, né, que ela tinha algumas coisas que ela podia tentar melhorar. E desta forma, né, a gente vai deixando a nossa soft skill muito mais apurada. Ale, tem já mais alguma dúvida? Alguma dúvida já? Não? Sim, então soft skills seriam aquelas nossas habilidades socioemocionais, a nossa forma de se relacionar, se comunicar. E aí você trouxe a hard skills, que são as habilidades técnicas. Isso. Então, por exemplo, um curso de Excel. Exato. Está nessa categoria porque é algo técnico que eu preciso aprender, enfim, ter essas habilidades, né? É interessante. E você também falou sobre ter um currículo que pode ser elaborado no Word, né? Mas eu estou aqui acompanhando no chat, e aí o pessoal está aqui falando sobre utilizar o Canva, que o Canva é uma ferramenta que tem a parte gratuita e que tem vários modelos de currículo que também são interessantes, né? Vou te fazer uma pergunta, você usa, e aí já vou emendar, porque alguns modelos têm foto. Você acha que deve ter foto ou não? Eu vou abordar dois assuntos aí, Ale, já que você falou sobre isso. Uma seria a foto, não usa-se mais foto no currículo, tá? A gente não pede mais. Dificilmente um recrutador vai pedir isso, porque a gente dispara o currículo na internet, né? Infelizmente, existem pessoas mal intencionadas. Então, o que a gente não fala mais para colocar no currículo? Endereço completo, foto, tá? O endereço a gente vai colocar só lá. O bairro, a cidade e o estado. Para a empresa saber se para ela, né, por conta de deslocamento, essas coisas vai valer a pena. Não se coloca mais endereço completo, infelizmente, porque a gente sabe que a gente dispara o currículo e a gente não sabe onde que ele pode chegar, tá? E a foto também por conta disso. Né? Hoje, infelizmente, usa-se a inteligência artificial para essas coisas erradas e, de repente, sua foto está aí sendo colocada, só Deus sabe aonde. Lugares que você não autorizou. Oi? E aí sua foto está sendo colocada em lugares que você não autorizou. Exatamente, exatamente. Agora eu vou falar de uma coisa bem chata para vocês, do Canva.
Eu uso o Canva, você vê que eu faço todos os meus slides no Canva. Mas o currículo do Canva, vocês podem pegar, porque eles têm coisas muito legais. Mas aqueles currículos criativos, hoje não funciona. E se você pegar o currículo do Canva direto e mandar numa plataforma de emprego, ele é descartado. Hoje, Poxa, por quê? porque ele não tem essa inteligência de... É que nem o LinkedIn. O LinkedIn, o pessoal pergunta porque lá na descrição é tudo barra. Porque em pé, se você colocar a barra deitada, ele conta como pulando uma linha. E é isso que eu falo, a inteligência artificial, ela é ótima, mas tem coisa que ela ainda não sabe. Então, se você coloca uma barra deitada no LinkedIn, ele pula aquela linha. Então, ele não lê aquilo que você escreveu. E a mesma coisa o currículo. O currículo do Canva, como ele é muito elaborado, ele não consegue ler. Então, gente, currículo hoje é no Word, principalmente, né, nas plataformas de emprego. Você diz meu currículo, Cato. Isso, Tá. Indeed. E tem umas plataformas que elas até pedem para você subir. Às vezes a pessoa manda no PDF, eles mandam subir no Word. Então, hoje eu indico para todo mundo já subir para essas plataformas no Word. Para a gente não correr nenhum risco de realmente acontecer do ATS não pegar, né? A gente quer ser pescado, né? Não descartado. Sim, entendi. Boa dica, sou. Mais alguma coisa sobre currículo ou sobre o que eu falei antes, né? Não, acho que de dúvidas e questões que foram apresentadas, só isso. Então vamos lá. Agora a gente vai falar um pouquinho de entrevista, né? Inclusive, eu vou fazer uma live a semana que vem. Quem puder me acompanhar, eu vou falar sobre como manter a calma na entrevista de emprego. O que a gente precisa fazer para a gente conseguir fazer uma boa entrevista de emprego? A primeira coisa, né, a gente se preparar é pesquisando a empresa. Verificar, né? Isso aí eu sempre falo para os meus alunos também. Eu falei, gente, vocês têm que olhar qual que é os valores da empresa, a missão da empresa, se está dentro daquilo que vocês também acreditam. Eu passei essa semana, foi até engraçado, assim, porque a pessoa ela tem que ter isso mesmo, sabe? Mas às vezes a gente fica assim, a primeiro momento. A pessoa me mandou uma mensagem dizendo que me agradecia, né, o processo de recrutamento e seleção, mas que ela não ia prosseguir, porque como a folga é só na terça-feira e um domingo ao mês, não ia conciliar com as coisas que ela tem dentro da religião dela. Então eu falei, não, você está certíssima, né? Eu acho que é isso. Se não cabe, né? Mas é uma coisa difícil de você ver. Porque é isso, as pessoas, né, precisam trabalhar, mas é o que eu também sempre falo nas minhas aulas. Assim, a gente precisa trabalhar, mas a gente não é obrigado a aceitar qualquer coisa que não esteja dentro dos nossos valores. Isso é em qualquer área da vida, mas eu acho que hoje, né, ainda mais a geração que a gente está aí, né, Ale, tentando ajudar, orientar, eles são uma geração que não são como a minha, que entravam numa empresa para ficar a vida toda. Por isso que eles precisam entender que o mercado de trabalho está em constante mudança e que eles não podem parar de obter conhecimento, de se atualizar. Porque hoje eles não têm essa ideologia de entrar numa empresa e se aposentar nela. Né? Então, a gente precisa saber que a gente vai sempre estar se atualizando. Outra coisa que eu quero falar sobre entrevista, né, além de você conhecer a empresa, a vaga, né, você pode e deve fazer perguntas para o recrutador. Tá? Não precisa, eu acho que é uma coisa muito importante da gente falar do mercado de trabalho, é essa cultura que as pessoas têm em relação ao recrutador. E hoje, mais do que nunca, nós estamos tentando adaptar os recrutadores a um recrutamento humanizado, porque se criou essa expectativa de que o recrutador é
inalcançável. Quase um carrasco. Inalcançável. Eu não posso fazer pergunta, ao contrário, como eu coloquei aí, você pode simular perguntas, você estudando a vaga e a empresa, você pode fazer perguntas que isso vai mostrar para o recrutador, pelo menos para mim, que você se interessou e que você quer realmente saber, sabe? Então, a gente está tentando acabar com isso. Gente, quanto mais você for preparado, você não precisa ter medo do recrutador. E o recrutador, ele é uma pessoa como você, né? E o que a gente está tentando trazer para o mercado de trabalho, muito importante para os recrutadores, é que eles tenham essa empatia de saber que um dia a gente esteve do outro lado e que a gente pode estar a qualquer momento. Como eu disse, né, é uma constante mudança no mercado de trabalho. Então, hoje eu posso estar, né? Eu costumo dizer, né? Eu estou e não eu sou. Eu estou naquele cargo, né? Eu sou outra coisa. Entendeu? E mostrar confiança. É muito além daquele cargo, né? Acho que Exato. A gente fica, lógico, né? A gente fica, né, apostando todos os nossos sonhos naquela vaga, né? Como eles agora, né? Estão apostando tudo nesse vestibulinho. E aí, como a gente já conversou na outra live, né? Vem a frustração. Como que lida com isso? Na entrevista é a mesma coisa. Você já vai com aquela expectativa. Eu preciso, né? E aí aquilo vai te formando uma ansiedade que na hora de você se expressar, né? Porque eu falo muito que a entrevista ela é uma venda. Eu vou me vender para a Alessandra. Olha, Alessandra, eu sou assim, eu sei fazer isso, eu vou saber me adaptar, eu sei trabalhar em equipe. Então, é uma venda, né? Entre aspas. E aí a gente precisa saber falar da gente. Por isso que eu falo, é muito importante você entender o seu soft skill. Porque na hora de você falar, fica mais fácil. Eu costumo falar para né, as pessoas fazerem um mapa. Bobo. Assim, eu lavo louça bem, eu lavo o carro bem. E aí depois eu vou ver que aquilo realmente que eu faço bem pode de repente virar uma profissão. Então a gente tem que prestar atenção nas pequenas coisas, que nem eu, no meu caso. Eu sempre gostei de falar, eu sempre gostei. E aí foi isso, só que eu demorei um tempão para eu descobrir que era isso que eu queria. Queria dar aula, queria fazer live, queria palestrar. Mas até eu entender, por isso que eu falo para eles também. Eles estão cansados de me ouvir falar. Daqui a um ano pode ser que mude? Ok, o curso não é o que eu esperava, eu vou fazer outro vestibulinho. E tá tudo bem. E até porque o conhecimento não se perde, né? É isso, é a única coisa que as pessoas não tiram. Você pode não usar no seu primeiro emprego, mas aquilo vai se somar, né? Eu falo, conhecimento é a única coisa que ninguém tira da gente, né, Ale? A gente só vai somando, né? Replicando, duplicando, né? E aí é muito importante. E aquela pergunta horrível ainda rola nas entrevistas, que é qual é o seu defeito? E aí as pessoas falam, eu sou perfeccionista. Eu acho que essa pergunta é tão cruel e ao mesmo tempo que responder, né? Como que isso ainda acontece hoje? Existem recrutadores que ainda usam esse tipo de entrevista, né? Hoje é isso, vamos lá voltar. O mercado de trabalho está fazendo mais entrevistas por competência do que essas. Assim, eu costumo fazer o quê? Isso significa? Então, eu vou explicar para vocês direitinho. O que é isso? A Alessandra fala para mim assim: olha, eu fui orientadora no PIPA. Aí eu vou falar assim: Alessandra, que bom, né? Eu falo para você, Alessandra, me fale um dia que você teve que lidar com um conflito. E aí você vai me contar, entendeu? Aí eu vou ver qual que foi a sua competência para fazer com que aquilo fosse extinto, ou minimizado esse conflito. Né? Outra coisa eu vou perguntar, Alessandra, me fale como era a pessoa para quem você respondia diretamente. Que é outra coisa, né, gente? A gente não fala mal do anterior, tá? Nunca.
Por mais que a gente está com raiva, por mais... A gente vai falar sempre como a pessoa foi, com respeito, né? Que eu acho que a respeito é a base de tudo. Por mais que você tenha tido problema, você não vai falar. Então, hoje a gente faz isso. A gente costuma falar que a técnica é STAR. Situação, tarefa e ação. E resultado. Né? Então, é isso. Eu te coloco uma situação, aí você vai me falar a tarefa, a ação que você teve e o resultado que você teve. Hoje é o tipo de entrevista que o mercado de trabalho costuma fazer. Deixa eu até pegar outra aqui, Ale. Tenho aqui umas aqui, ó, que eu vou falar para vocês. Quer ver? Para vocês entenderem. Ó, pode compartilhar uma situação em que você identificou um problema de dados no estudo que vocês estavam fazendo? Aí a pessoa vai, entendeu? Então, tudo é isso. É a situação que o recrutador vai colocar, ou uma tarefa, e aí você vai responder com uma ação e com resultado. Então, a gente chama de técnica STAR. Hoje ela é muito utilizada no mercado de trabalho, muito mais do que essas perguntas. E outra, eu normalmente também não pergunto qual que é seu defeito. Qual que é o ponto que você tem que melhorar? E o que você está fazendo para isso? É diferente, né? Porque é isso. Hoje, eu falo para as pessoas, não chegam lá, a gente fala que é ansiedade, né? Ansiedade é o mal do século, infelizmente. Então eu falo, eu sou ansioso. Cri, entendeu? Essa resposta não é satisfatória. Não, não é. Não Tá. é. Outra coisa também muito importante na entrevista é você responder aquilo que foi perguntado. Uhum. Vocês vão fazer a prova da ETEC, graças a Deus, é alternativa, né? Porque é isso, gente. Aquelas provas que vocês fazem na escola enchendo linguiça, o professor não tem nem como ler. É isso que vocês fazem, que as pessoas fazem na entrevista. Elas começam a falar tanto que aí elas já não lembram que elas falaram lá primeiro e começam a se enrolar. Então, o que o recrutador perguntar, você descreve. E pronto. Não fica entrando em muito detalhe que a gente acaba se enrolando. Tá? Então, gente, isso aí. O mercado de trabalho hoje, normalmente, está buscando, né, os talentos através da técnica STAR. Outra coisa que a pessoa também tem que perceber no mercado de trabalho de hoje seria a adaptabilidade, né? De você... essa geração, de novo, né? A gente não gosta de ficar falando em geração, mas a gente que está dentro disso, a gente acaba percebendo, né? Que é a geração do que eu tenho muito direito e não tenho quase deveres. E daí, dentro da empresa, existe isso. O menino outro dia falou para mim, eu fui contratado para ser repositor, mas às vezes eles querem que eu faça coisa que repositor não faz. Aí eu falei, tá, então é por isso que você não vai ficar? Você está declinando da vaga? Eu até entendo, mas existem situações, dependendo do tamanho da empresa, que você tem que se adaptar. Então, isso também, gente, é uma coisa que vocês têm que prestar atenção. Claro, eu fui contratado para aquilo, é a prioridade, mas se precisar, isso é trabalho em equipe. Eu poder ajudar a minha equipe, né, de alguma forma, mesmo que aquilo não faça parte das minhas atribuições. E acho que também avaliar esse período, eu sinto muito isso também, Soraya, que você está falando dessa nova geração, mas eu percebo que, assim, está se perdendo uma oportunidade em adquirir um novo conhecimento e talvez isso pode ser um trampolim para uma promoção futura. Então, se você não se disponibilizar a fazer aquilo que é diferente, a fazer aquilo que está precisando, você não está demonstrando as suas habilidades, você só está restrito àquilo. Eu entendo que eu acho que a geração passada se permitiu até ser abusado, né? Exato. A fazer coisas durante anos que não era a sua tarefa e tudo, e que isso é muito ruim.
mas que hoje acho que foi para um outro extremo, né? Que, enfim, acho que é o que você falou, é questão de ser adaptável, as coisas mudam e a empresa também conta com seus funcionários por hora de necessidade. Isso não pode virar uma rotina, isso não pode virar um abuso, mas isso pode ser uma oportunidade para o crescimento, né, da pessoa. Exato, exato. Exatamente. Eu gosto de trazer exemplos que eu acho que fica mais fácil, né, deles entenderem. Essa semana eu entrei em contato com uma pessoa que já foi minha funcionária, né, quando eu trabalhava na CLT, porque eu tenho uma vaga, e eu lembrei dela. É isso. Então, você vê que as pessoas que fazem o a mais, elas são lembradas em algum momento. E eu falei com ela tudo, e na época ela era auxiliar de serviços gerais, e a vaga que eu tinha era para isso. Eu entrei em contato, tudo, aí ela me respondeu hoje, falando: ai, Soraya, eu queria agradecer você ter lembrado de mim, tudo, mas agora eu já sou cominho, eu já vou passar para garçom. Então, o que acontece? Quando o garçom estava muito atrapalhado, quando ela trabalhava comigo, ela ia lá e retirava mesmo os pratos da mesa. Ela não esperava para chegar lá na cozinha para ela começar a lavar. E aí, alguém além de mim viu isso. Uhum. Né? E aí, hoje ela tá, né? Cominho que a gente chama é a pessoa que não pode levar comida. Ela só é aquela pessoa do restaurante que tira só o pedido, tá? Para vocês entenderem. Então, se um dia vocês forem convidados para trabalhar de cominho, vocês vão poder levar a bebida, né? A comida, mas não pode tirar o pedido da comida, tá? Nem da bebida, porque isso quem tem que fazer é o garçom. Então, já estou explicando mais uma profissão aí para vocês, tá? Como, já que você falou de exemplo, o meu trabalho, o primeiro trabalho foi como atendente de help desk, que hoje seria um telemarketing. Também. E não tinha uma função de coordenação, não existia, mas houve a necessidade e não tinha nenhum cargo. E eu me lembro que eu fiquei durante quase um ano nessa tarefa, até que esse cargo saiu. Então, se não me engano, eu acho que eu fiquei um ano como atendente, mais um ano como atendente, mas trabalhando como coordenação. E aí a vaga chegou, enfim, no total, depois eu cresci para outros cargos, eu acabei ficando na empresa 9 anos. Mas, enfim, acho que foi isso, né? Um passo de cada vez. É isso, Lale. Eu vou até contar uma historinha aqui para vocês, gente. A história do abacaxi. Eu gosto muito dessa história, porque eu acho que ela consegue ilustrar de uma forma que todo mundo consegue entender o que acontece, né? O seu João, ele era dono de uma empresa e ele tinha um funcionário lá, né, o José, que trabalhava com ele desde o início. E o José era aquele funcionário que você podia contar com tudo, ali, era esse funcionário aí, que era até abusado, né? E aí, nesse dia, o José chegou e falou assim: seu João, eu queria falar com o senhor. Aí ele falou: você queria falar comigo? Pode falar. Ele falou assim: sabe o que é? Por tudo que eu faço pela empresa, por tudo que eu já fiz, por tudo que eu ajudo, eu acho que eu mereço um aumento. Aí ele falou assim: ah, é? Tá bom. Então eu vou te dar uma missão. Você vai lá naquela banca de frutas aqui do lado e pergunta se eles têm abacaxi. Porque eu acho que eu vou dar abacaxi de sobremesa hoje. E aí lá foi ele. Ele voltou e falou assim: seu João, eles têm abacaxi. O João falou: ah, tá bom então. Aí foi lá e chamou o Mário. Mário, vem aqui. Aí o Mário foi. Ele falou: Mário. E o Mário só tinha um ano na empresa. Eu queria comprar abacaxi. Você pode ir na banca aqui do lado ver para mim se tem abacaxi? Aí o Mário foi. E quando o Mário voltou, ele falou assim: ó, seu João, eles têm abacaxi, o valor é tanto, mas como eu disse que eu vou comprar tanto, ele já me deu um desconto de tanto e a gente pode pegar daqui a pouco. Vocês conseguem ver alguma diferença entre esses dois funcionários? O que está lá
há muito tempo e o que está lá há pouco tempo? Proatividade, né? Uma das coisas. Aí, o que aconteceu? O José não pediu mais, pegou e falou: tá bom, muito obrigada, né? Deu outra hora a gente conversa. Então, gente, a gente tem que pensar nisso. A gente não pode aceitar abuso, mas a gente também tem que dar o nosso melhor. Eu vou falar uma coisa para vocês. No dia do cliente, eu fiquei muito feliz hoje, eu até chorei, gente. No dia do cliente, dia 15 de setembro, eu coloquei nas minhas redes sociais que eu ia sortear 5 análises de LinkedIn e um teste comportamental que eu faço que chama âncora de carreira. E lá eu coloquei. E uma das pessoas que me chamou, eu fiz com ela a semana retrasada. E a semana passada ela me mandou um feedback falando que tinha gostado muito, me agradecendo, que ela achou que estava tendo mais visibilidade, que já tinha sido chamada para uma entrevista. E na segunda-feira ela me mandou uma mensagem falando que tinha sido chamada para uma entrevista, que era no lugar que ela realmente queria, que era ela é enfermeira, o hospital que ela mais queria trabalhar, lá em Curitiba. E aí hoje de manhã eu acordei com uma mensagem que ela está empregada. Então não é porque eu fiz, né, pro bono, como a gente costuma falar, como eu sorteei, que eu vou entregar menos do meu trabalho. Isso para mim não tem, porque é o meu nome, é o que eu gosto de fazer. Entendeu? Podia falar, não, eu vou fazer de qualquer jeito mesmo. Eu estou dando. Então a gente precisa prestar atenção também nesse tipo de coisa, da gente ser proativo e de a gente sempre entregar o melhor, independente. Aí não tá bom, vamos procurar outra coisa. A mesma coisa com a ETEC. Aquele curso foi uma coisa que eu idealizei, mas quando eu comecei não era aquilo. Não tem problema, né? E os responsáveis também têm, como a gente já conversou lá na rede de apoio, de entender isso. Né? A gente tem muita dúvida. A gente que é mais experiente, então imagina eles. Então, isso também, gente, tem que ser levado em conta. Tá? Eu estou preocupadinha aqui um pouco com o horário, mas Sim. quero só voltar aqui numa questão que o Thiago perguntou, só voltando à questão do currículo, se também vale fazer o currículo pelo Google Docs, né? Uma vez que o Sim. Word é pago, né? Sim. E aí, O Google Docs dá certo. certo. Eu vou agradecer a todo mundo que está assistindo, então, o Daniel, a Lizê, que também é nossa orientadora, a Ana Luísa, que é aluna, o Thiago, e aí quem quiser pode mandar sua perguntinha pelo chat que eu vou estar colocando por aqui. Pode seguir, Sô. E agora a gente vai falar um pouquinho da concorrência, né? A gente já falou bastante sobre isso, né? Na live toda, né? Mas a concorrência no mercado, né? Ela é um dos principais desafios, porque é isso. Hoje, quem percebe o que é importante, o conhecimento, né? Os hard skills, soft skill, a pessoa vai começar a ir atrás disso. Então, isso, né? Que é o próximo tema, é o diferencial. Então, a concorrência no mercado ela vai sempre existir. Mas é isso. Existem épocas em que o mercado está muito aquecido e aí as empresas elas acabam aumentando o salário, aumentando as oportunidades. E quando é o contrário, elas acabam diminuindo. E aí, às vezes, a gente aceita, né, alguma coisa porque a gente tem medo da concorrência, da gente não conseguir um outro emprego depois. Então, o que a gente precisa? Né? Como ele está globalizado o mercado, é isso. Ter esses diferenciais. E esses diferenciais é a gente saber que se a pessoa pedir para a gente comprar um abacaxi, a gente tem que saber pelo menos o preço. Entende?
Pelo menos o preço. Não adianta eu ir lá falar que tem um abacaxi, mas eu não sei nem quanto custa. Eu não sei nem, sabe? Então, se ele tem, se ele vai a quantidade que eu preciso. Vocês entendem qual que é, como que a gente vai enfrentar a concorrência de mercado? Porque sempre vai existir. Sempre. Né? Porque as pessoas estão ali querendo o quê? Ter uma vida melhor, ter uma estabilidade financeira. Então, elas vão se adaptando e vão ter uma concorrência com vocês. Isso é normal. E isso também vai, de novo, gerar a tal da frustração. Por que que ele foi aprovado e eu não fui? Por isso, porque é o próximo item, porque tinha um diferencial. Então, vocês têm que pensar como vocês vão ser diferentes. Eu vou me formar em ADM, né? Em administração lá na ETEC. Um monte de gente vai se formar. Qual vai ser o meu diferencial quando eu for entrar para o mercado de trabalho? Vai ser o diferencial que eu já fiz o meu Excel, que eu já fui atrás de um outro curso, que eu fiz um curso, sei lá, de oratória, que hoje também tem um monte de curso de oratória na internet para quem é mais tímido. Ai, falando nisso, Ale, não sei se tem um pessoal da minha turma aí de segunda-feira, minha e do Irvando, mas eu fiquei muito feliz que na última aula todos abriram as câmeras, nós conversamos muito, foi muito legal. Olha, isso. muito bom. Fiquei muito feliz. E é isso, gente. Eu falei para eles, eu falei, vocês são únicos. O diferencial de vocês vai ser esse. E acho que só linkando com isso de câmera aberta, né, que tem alguns casos que está se fazendo entrevistas online. Então, para os alunos que têm alguma timidez, talvez ali estar abrindo a câmera dentro da orientação vocacional seja uma maneira de você ir perdendo a timidez, de ficar mais desinibido em frente às câmeras, para conseguir ter uma desenvoltura numa possível entrevista, né? Para os meus alunos eu sempre falo isso, por isso que eu sempre estava pedindo para eles, falava, gente, comigo é mais fácil, vocês aproveitem que eu sou recrutadora, vamos começar a fazer essa parceria, né, da gente tentar perder. Eu falei, tem gente que é realmente mais tímido, entendeu? Então precisa. Eu falei para eles, falei, gente, fiquem falando na frente do espelho. Falem para você. As pessoas vão achar que você está doida, mas você está criando um soft skill. Entende? A gente, às vezes, também fica muito preocupado com o que o outro vai pensar. Quando eu comecei, né, no meu caso, eu tenho que fazer algumas aparições nas redes sociais, né, gente? E aí, no começo, eu ficava pensando, meu Deus, o que tal pessoa que é da minha família vai pensar? O que tal pessoa? E eu ouvi muita piadinha. Eu falei para ele, gente, a gente não vai agradar todo mundo. Ouvi o pessoal falar, vai, lá vem a blogueirinha. Olha a blogueirinha aí. Mas é o meu trabalho, né? Eu é que sei onde que aperta meu calo. Então, Sim. eu falei para ele, falei, vamos parar de ficar pensando o que o outro vai achar de mim. Eu sou único. E é esse que vai ser o diferencial no mercado de trabalho. Eu apresentar aquilo que eu sei fazer, de que forma que eu vou agregar para aquela corporação, para aquela empresa, do meu jeito único de ser. Então, apesar dessa concorrência do mercado, apesar de eu estar sempre, entre aspas, matando um leão por dia, eu tenho que me valorizar. Que aí, dessa forma, as outras pessoas vão me valorizar. E eu sei qual que é o meu diferencial, então eu vou apostar nele. Entende? Então, assim, concorrência, gente, infelizmente, ela vai acontecer sempre. Porque sempre vão ter mais, né? É isso que eu falei, o mercado, ele às vezes aquece, mas infelizmente não tem vaga para todo mundo. Não naquela empresa que você, às vezes, idealizou ou que você tem vontade de trabalhar, né? Quando eu estou fazendo mentoria, eu costumo falar para as pessoas, coloca 10 empresas que vocês gostariam de trabalhar para eu ter uma ideia.
E às vezes é isso. E também outras vezes a gente idealiza a empresa e quando a gente chega lá não é nada daquilo. Então, a gente precisa também prestar atenção nisso. Eu estou concorrendo no mercado, mas será que vale a pena? E a gente tem que encarar a concorrência do mercado de um jeito maduro, de que realmente ela existe. Então, eu tenho sempre que ter um diferencial. Isso da concorrência, um ponto de vista interessante é que, assim, quando a gente vai nas escolas dos alunos que estão no 9º ano, para falar sobre a questão da ETEC, é porque, de fato, a ETEC vai ser um diferencial, principalmente em relação aos seus amigos ali, do bairro e tal, né? Só que também tem esse outro lado que você colocou. Não é só você que vai estar se formando na ETEC, é você mais uma sala inteira. Então, em relação ao todo, né? Então, se a gente for falar em relação a São Paulo, se você estiver buscando um trabalho, por exemplo, no centro, vai ter gente de todos os bairros, não vai ter só gente do seu bairro. E aí vai ter todo mundo, vai ter também bastante gente com a mesma bagagem da ETEC que você está tendo, né? E aí é o plus, né? O além, o que você está fazendo e que combina com você, que você vai ter essa habilidade somada, né? Junto com aquilo que você está descobrindo de si mesmo, né? Exato, exatamente. É isso. Ó, eu vou colocar até mais algumas soft skills que eu estava verificando aqui, ó. Comunicação, trabalho em equipe, já falei. E sabe qual que é a outra? Eu esqueci? Resolução de problema. Isso, eu acho que assim, na ETEC também a gente, fazer trabalho em grupo, para trabalho em equipe, acho que já é um baita desafio. A gente sabe que dentro dos grupos escolares, geralmente tem um que faz tudo, tem um que não faz nada. Então, como que você vai resolver esse conflito de uma forma harmoniosa? Então, parece que o ambiente ali da ETEC, que é um ambiente de mais exigência, também, se você souber utilizar isso como um desafio, ele também vai te capacitar, né? Também vai te desenvolver aí algumas habilidades de soft skills, por exemplo, de comunicação. Se as pessoas não estão entregando a parte do trabalho que elas falaram que ela ia ter que entregar, como que você vai se comunicar com elas, né? Enfim. Eu achei importante, Ale, isso que você colocou, porque é isso. Existem pessoas que me chamam e elas querem que eu faça o currículo para elas. Eu falo, não, eu vou fazer junto. Não, não, faz aí. Eu falo, então. Só que na hora que chegar lá na entrevista, você tem que contar uma história que é sua. E se eu fiz o currículo, de repente você não sabe nem a palavra que eu usei. Você nem conhece a palavra que eu estou usando. Uhum. Eu jamais faço o currículo para a pessoa. Eu vou fazer igual estou fazendo aqui com vocês. Eu vou dividir a tela e vou falando. Ó, agora a gente vai fazer isso, isso. A palavra-chave a gente vai procurar aqui, dentro da vaga. Legal. Então é o que você falou. Não adianta chegar lá na ETEC e falar, eu entrei, agora está tudo bem. Ah, então, não, não, se a lei fizer para nós todos, tá tudo bem, a gente só assina, põe o nome lá e tá tudo bem. Não, porque quando chegar lá daqui a 3 anos, o mercado de trabalho e a concorrência vai te cobrar. O que você realmente aprendeu? Porque é isso, gente. Eu dizer que eu tenho um diploma é diferente de eu saber. Por isso que hoje também, outra coisa que mudou no mercado de trabalho. A graduação hoje, ela é uma coisa importante, mas não é a mais importante como era antigamente. Sim, hoje quem tem um MBA, né, ele vai chegar em outros patamares. Mas a graduação mesmo, né? Mas para você chegar no MBA, você tem que ter. Mas se você chegar lá e dizer só realmente que você tem uma graduação e tiver uma outra pessoa que tem experiência, a concorrência vai ficar acirrada. Por quê? Porque hoje, com a mesma facilidade que a gente tem esses EADs,
existem pessoas que estão se formando sem ter capacidade. Então, vocês também prestem atenção nisso. Vamos entrar na ETEC, mas nós vamos sair de lá profissionais prontos para o mercado. Como a Lê falou, não simplesmente o profissional que assinou o TCC ou que assinou o trabalho. Porque aí entra a hard skill. Não adianta também eu ter só soft skill, né, gente? É as duas ali, caminhando junto. Que é o que a gente chama, né, os recrutadores de chá. Conhecimento, habilidade e ação. Esses 3 pontos também a gente leva em conta. Conhecimento e habilidade. Soft e hard skill. Alguma coisa, Lê, para falar, para colocar? Alguma pergunta? Não, acho que a gente pode seguir. Tem algumas dúvidas, mas eu acho que como está dando o horário... Mas eu acho que essa já é a última que eu vou falar aqui. Tá bom. Então depois eu encerro com as perguntas, tá? Tá bom. Que a gente já tinha conversado, né? Que eu falei do diferencial. Então, o diferencial de hard skill seria tornar-se um especialista na área específica para aumentar a sua empregabilidade. Que seria isso, né? Eu vou fazer o curso de técnico em alimentos. Hoje eu estou sabendo tudo, tá, gente? Porque terça-feira eu fui palestrar lá na ETEC e aí eu estava sabendo todos esses cursos aí que eu não conhecia, tá? Eu palestro muito lá na Zona Leste, né? Vocês estão no oposto. Mas lá na ETEC Sapopemba tem uns cursos bem legais. Mas é longe para vocês. Mas, né? Quem sabe? Network, construir uma rede de contatos sólidas, ainda não é o caso de vocês, né? Mas para os responsáveis que estão aí, gente, quando vocês estão mesmo empregados, tá? Isso aí agora é para os responsáveis. Se atualizem e façam network. Tenham sempre contato com as pessoas que vocês trabalharam, que vocês se deram bem. Não corte esse contato. Hoje o network é muito importante, você manter esse contato. Você manter as pessoas, sabe, que conhecem o seu trabalho. Porque é isso, lá na frente a gente não sabe se a gente vai precisar, né? Bread and Pestle, gente. Que palavra bonita, né? Isso aí, gente, é a nossa marca pessoal, né? No meu caso, eu uso muito, que é isso, é o diferencial mesmo. É como a Soraya é vista lá na internet, ou como ela é vista aqui, né, como orientadora, né? Ontem mesmo eu estava numa aula e tinha 2 Soraias. Aí ele falou assim: a Soraya séria e a Soraya brincalhona. Eu falei, nem sei quem eu sou, gente. Então, essa marca que também fica, né? Da gente ser mais extrovertido, ou da gente ser mais introvertido, e tá tudo bem. Eu falei, existem cargos que vão pedir, existem profissões que vão pedir que você seja mais introvertido. Né? Uma análise de dados, que ele precisa que você tenha aquela concentração. Para uma pessoa que é introvertida, isso é maravilhoso. Ele trabalha ali quietinho, né? Desculpa, na dele, entendeu? Adaptabilidade, que nós já falamos, e proatividade também, que a gente conversou lá na história do abacaxi. Certo? E a conclusão? Qual que é? Que para a gente ter, né, sucesso no mercado de trabalho atual, a gente ter competências técnicas, hard skills, robustas, com as interpessoais, que são soft skills. Vocês vão ouvir falar muito. O mercado está muito nessa história de hard e soft skills. Então, vocês vão ouvir falar muito, agora que vocês vão começar a sair desse mundo de criança para o mundo de adulto, né? Eu converso com eles também isso, né? Que a gente adulto, a gente fala que tem hora que eles são crianças, a gente não quer que eles façam alguma coisa, e tem hora que a gente quer que eles sejam adultos, e aí a gente cobra como adulto, né? E é isso, gente. O mercado de trabalho é desafiante, mas para os que estão preparados, as oportunidades são imensas. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a entender como é que está esse mercado hoje e como ele está em constante mudança. Pode ser que quando vocês entrarem ano que vem, ele já esteja de outra forma. Porque me parece, né, que as grandes empresas vão voltar para o trabalho presencial. Então, a gente vai ter uma mudança grande aí em janeiro de 2025. Então, vai ser outra adaptação, outra adaptabilidade que as pessoas vão ter que ter.
porque muita gente está muito acostumado com o home office, né? Então, é isso. Tem perguntas, Ale? Muito obrigada, Soraya, por todas as suas contribuições. Bom, o Thiago trouxe aqui uma dica no chat, falando que também dá para colocar o celular no lugar do espelho e se gravar. Tocando, ou fazendo algum tipo de entrevista, e que isso pode ajudar na oratória também. Com certeza. Quando eu faço, né, simulação de entrevista com os meus mentorados, eu gravo e depois eu mando para eles verem. Tanto o que eles falam, como eles se comportam, né? Porque eu falo, não é porque você está numa... Que igual agora, as pessoas estão falando com a Alessandra assim, ó. Uhum. Não, né, gente? Tem que ter a postura de eu estar falando com ela, né, de uma forma... E aí, às vezes, a pessoa está na entrevista online, e aí é igual às aulas, né, gente? Por isso que a gente sempre faz aqueles combinados, né? Vamos assistir aula sentado, vamos não estar de pijama. De vez em quando eu estou de pijama também, na minha aula noturna, mas eu estou sentada, eu estou prestando atenção, porque aí às vezes eu cheguei, estou cansada, aí eu já tomo banho, já ponho pijama. Tá tudo bem, mas eu saber que eu tenho aquela responsabilidade de dar aula para vocês, então que eu tenho que estar pelo menos sentada, né? Porque se eu deitada, eu estou mesmo. E aí, outra coisa, vamos tentar abrir as câmeras para os outros orientadores, outros alunos dos outros orientadores, para isso que a Alessandra falou, para a gente ter essa confiança na gente mesmo. Bacana. E uma outra dúvida também que o Thiago trouxe é que ele não entendeu a questão da palavra-chave, se ela fica destacada, por exemplo, na vaga, ou se busca as habilidades alinhadas com o que é pedido, se é um tópico separado. Ótima pergunta. É assim, ó, as palavras-chave, para quem já tem experiência, você vai colocar no meio das suas experiências. Então, é uma vaga de auxiliar administrativo. Tá pedindo Excel, tá pedindo... Agora me deu branco. Bom, tá pedindo Excel. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá nas minhas experiências e vou destacar o Excel. A palavra-chave é isso. Normalmente, que nem eles estão fazendo lá na ETEC. Lá eles vão procurar o que se encaixa no que eles estão querendo fazer. Então, né, que a gente vai falar isso nas próximas aulas. Então, vamos supor que não seja nutrição, que seja técnico em alimento, entendeu? E aí, dentro desse mundo da gastronomia, a gente vai procurar qual que é a palavra-chave. A palavra-chave é isso. Então, auxiliar administrativo, ele tem que ser organizado. Então, tudo isso vai aparecer lá na... Então, é isso. Tem que ter Excel, tem que ser organizado, tem que ter disponibilidade. Aí, quando você vai escrever, tá? Você vai escrever no seu descritivo da sua experiência, ou do seu sobre, de como eu sou, né? Que é aquela primeira parte do resumo, que você pode colocar quem você é, né? Principalmente para quem não tem experiência, estudei, estou me formando em tal ano, né? Eu vou me formar na ETEC em 2027, em 2028. Então, tudo isso é colocado lá e você vai colocar essa palavra-chave que está lá pedindo na vaga. Eu fiz curso de Excel, ou estou fazendo um curso de idioma. Por exemplo, no seu currículo está lá que você tem habilidade em planilhas, mas como é um aplicativo, ele busca a palavra igual. Então, você alterar a planilha pela palavra Excel para que realmente dê esse match. Exatamente. Sempre você procurar uma palavra que está na descrição da vaga e colocá-la no meio. Certo. Tá? Você coloca lá no meio para que é isso, que aí liga aquele alertazinho, né? E aí ele vai te buscar, te pescar, como a gente costuma dizer. E aí, mesmo você falou de uma coisa interessante, né? Que Excel é uma coisa básica para todo mundo. Independente da carreira, Soraya, você indica? Eu acredito que sim, independente da carreira. Tem mais algum curso, alguma habilidade? Hoje, o que o mercado procura também bastante seria um outro idioma.
O espanhol está muito em alta, tá, gente? Duas línguas que estão em alta, além do inglês, que daqui a pouco ele vai virar obrigatório, né? Por isso que ele já é nas escolas, mas eu acredito que, dependendo do que você faça, ele vai ter que entrar nessa grade curricular de uma forma mais robusta, para que prepare esse aluno para isso. Mas duas que estão em alta é o alemão, que é difícil, né? E o espanhol. Estão bem em alta. Então, assim, um idioma eu acho muito importante que eles procurem fazer, né? E é isso, eu indico o espanhol, porque de repente ele até parece mais fácil. Eu não conheço, então não posso dizer que é ou não. Eu sou familiarizada com o inglês, então não posso dizer que ele é mais fácil, mas me parece, a princípio, para você iniciar, né, que ele seja mais fácil, porque tem algumas palavras parecidas com as nossas, esse tipo de coisa. Sim. E aí, vou puxar a sardinha um pouquinho para o METEC que a gente acabou de visitar, que é a ETEC Santa Efigênia. Eles têm parceria com uma empresa italiana e eles oferecem um curso de italiano para os alunos que estão lá, e é super importante. E agora eles também, isso ainda não começou, mas a coordenadora falou para a gente, quando a gente teve, que no próximo ano vai ter também uma parceria com o ensino coreano. É isso que eu estou falando, o mundo globalizado, né, gente? Então não adianta a gente falar, que eu falei, o inglês sempre vai ser, entre aspas, a segunda língua aqui dos brasileiros, mas esse outro diferencial é que você está falando, o coreano é uma coisa que vai pegar mesmo, com certeza, e o italiano é uma coisa incrível. Quem realmente for para lá e tiver essa oportunidade, não deixem de agarrar. Sim, que acho que é isso, né? Aproveitar as oportunidades. Bom, por falar em oportunidade, a Soraya quer nos dar uma oportunidade. Então, diga aí, Soraya. Pessoal, eu quero oferecer, isso aqui é para os responsáveis, tá? A Ale vai colocar aí no chat o meu Instagram. E aí, as 5 primeiras pessoas que me seguirem ou que quiserem, eu vou disponibilizar o meu e-book. Eu tenho um e-book de recolocação profissional. Então, esse e-book vai explicar, tem toda a estrutura do currículo, tem toda a estrutura do LinkedIn, tem perguntas-chave das entrevistas, né? Tem um livro PDF junto com ele que chama O Poder da Ação, que é um livro muito interessante de realmente você se colocar em ação, né? Porque às vezes a gente tem aquele objetivo, como eles estão aí fazendo cursinho e tendo a orientação, então eles têm um objetivo e estão indo atrás, mas às vezes a gente tem aquele objetivo, é o que a Ale falou, a diferencial deles é que eles estão aí buscando, né? E já vão começar as inscrições para poder ter a ETEC aí no currículo deles. Mas tem gente que não tem. Então, assim, nesse e-book, para quem quiser e me chamar lá, eu vou disponibilizar e ele vai junto esse PDF desse livro do Poder da Ação, que é um livro muito interessante para vocês lerem. Legal. E como que vai funcionar? É para te mandar um direct, é isso, Sô? Isso, me manda um direct que eu quero o e-book e aí eu vou disponibilizar. Qual que é o seu? É Soraya? Soraya Aro. Isso. Tudo junto, sem ponto? Sim. Aí é .rh, sorayaaro.rh. Tá. Já estou colocando aqui no chat. Então, pessoal, é isso. Quem quiser, quem tiver interesse, porque quem está empregado, quem precisa, né, quem quer se recolocar, e aí lá tem todas as ferramentas aí que eu tenho certeza que vai ajudar vocês, né? Quem está em transição de carreira, como foi o meu caso, né? E outra coisa, gente, que o mercado de trabalho, né, agora puxando sardinha para o meu lado, né, Ale? Também está aquecido na questão dos 40 mais, tá? Então, assim, quem também dos responsáveis que estão aí, que são 40 mais, que acha que não tem mais oportunidades, o mercado está
revendo isso. O etarismo de uma forma geral, né? Tanto que a gente está falando muito nas gerações, então a gente também está revendo isso, tanto o etarismo, né, para o 40 mais, quanto para a geração que está entrando, porque é muito importante, né, que você consiga entender que o etarismo não é só da pessoa mais idosa, né? A gente fala etarismo, a pessoa já linka a isso. Mas o etarismo é etapa, né? Etapa. Então, existe também isso, né? Que a gente percebe no mercado de trabalho, o que a Alessandra falou, que às vezes eu não dou oportunidade para aquela pessoa de primeiro emprego, mas que amanhã essa pessoa pode ser a pessoa que se mostrou tão bem preparada que ela vai estar naquele cargo que a Alê pegou depois de um tempo. Então, isso também a gente tem que, então, assim, o mercado de trabalho hoje está vendo, olhando mais o 40 mais, da possibilidade que ele tem e da habilidade, do soft skill que a gente, né, 40 mais, tem para trabalhar com essa geração. Sim. Né? Porque quem ficou ali no meio, né, acaba não tendo tanta conhecimento como a gente para lidar com essa geração. Sim. Muito bom, Soraya. Quero te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pelo seu carinho, por fazer isso, em estar disponibilizando esses 5 e-books. Espero que eles impactem aí a vida dessas pessoas que vão receber. Eu também quero. Eu também quero que impacte realmente, que é o meu propósito de vida, né? É impactar e mudar a vida das pessoas. Foi por isso que eu aceitei, né, fazer parte do Pipa, porque eu realmente quero amanhã que essas pessoas me chamem e falem: olha, sabe o que eu sou agora? Um CEO, que agora está na moda, né? Uma polêmica que surgiu aí, né, desse tal de CEO, mas enfim, gente. Estudem para ser um CEO, porque um CEO ganha muito bem, tá? Vai ter uma carreira digna, né? Exato, eu acho que é isso, Fazer né? alguma coisa como realização pessoal e ser remunerado por isso, né? Exatamente, exatamente. Ter essa estabilidade financeira, mas muito mais a realização, né? Uhum. Gente, muito obrigado para todo mundo que assistiu a gente, a Alizier, que está com a gente aqui até o final, porque deu um alôzinho aqui no chat, os alunos, os outros orientadores, ao Thiago e a quem mais está aí assistindo. Falando também que essa live vai ser gravada, quem não puder assistir ou quiser recomendar para uma outra pessoa, vai estar disponível no nosso link. Pessoal, é isso. Eu agradeço muito, né? Live de sexta-feira é um pouco complicada, né? Puxado. O povo não está querendo mais. A minha semana não foi fácil, né? Eu tive um problema pessoal aqui com a minha mãe, mas graças a Deus ela já está em casa. Por isso que hoje eu falei, meu Deus, a Leia acho pensando que eu não vou aparecer na live. Mas ela teve alta às 11 da manhã, só que a gente só conseguiu sair de dentro do hospital às 2 da tarde. Nossa. Então eu estava assim, e era lá no centro de São Paulo, né? Até eu chegar aqui, eu falei, meu Deus, acho que a Lê tá pensando que eu esqueci da live, mas eu jamais ia deixar vocês na mão, gente. Nem que fosse para mim fazer do carro alguém segurando o celular para mim. Que é isso que eu gosto, é isso que é meu propósito, né, gente? Então não ia deixar, não, tá? Então, muito obrigada. Espero que realmente tenha ajudado vocês. Espero que quem, né, queira o e-book também seja realmente impactado, porque a gente tem que fazer uns pelos outros. Não existe outra coisa, gente, na vida, porque senão acontece aquelas guerras que a gente está vendo aí. Tem que ser um pelo outro. Uhum. Muito obrigada, gente. Um abraço para vocês. Tchau, gente. Boa noite, bom fim de semana.